Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia e lembrando que nós estamos fazendo uma revisão do ano passado, do nono ano, da apostila 2 agora iniciando, ok? Na apostila 2 a gente vai trabalhar um pouquinho dessa questão da química, dentro da química. Então nós vamos mudar um pouquinho esse conteúdo para a gente recordar o conteúdo do ano passado. Vamos entender o seguinte, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria, né? Então nós temos vários objetos que são considerados matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, essa matéria é constituída de quê? Essa matéria é constituída de partículas, ou seja, de moléculas. O que vai definir o estado dessa matéria vai ser a agregação ou o afastamento dessas partículas, dessas moléculas. Então, quando a gente fala, nós temos a matéria no estado sólido, líquido e gasoso. Quando a gente fala a matéria no estado sólido, nós temos uma coesão dessas partículas muito maior do que a repulsão. Por exemplo, uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo, a gente vai dar um soco na pedra de gelo, a gente vai machucar a mão, porque as moléculas estão muito próximas. Consequentemente, essa coesão está muito forte, correto? Então, o estado sólido define as partículas em forma muito juntas, muito próximas. Vamos partir agora para o estado líquido. Observa uma coisa, se eu pegar uma vasilha com água e colocar a minha mão dentro, eu consigo passar a minha mão, diferente de se ela estiver congelada, correto? Então eu passo a minha mão pela água. Por quê? Porque no estado líquido, as partículas não estão muito juntas, elas estão mais ou menos juntas. Então elas não têm uma atração muito grande. A gente diz que no estado líquido, a atração é igual à repulsão. Então elas estão próximas, por isso a gente consegue penetrar a nossa mão. E no estado gasoso, as partículas vão estar bem afastadas, correto? Por isso que quando a gente abre um frasco de perfume em um ambiente fechado, o ambiente perfuma. Por quê? Porque essas partículas se espalham pelo ambiente. No estado gasoso, a repulsão é maior do que a atração. Então, definimos os 3 estados físicos da matéria. Para que ocorra a mudança de estado físico da matéria, é preciso 2 fatores, a temperatura e a pressão. A temperatura vai influenciar em algumas mudanças, como a pressão. Por exemplo, se eu quero descongelar um bife, eu quero fazer um bife para o meu almoço e eu quero descongelá-lo. Eu tenho 2 opções. Ou eu pego esse bife, coloco em cima da bancada da cozinha e deixo aí a temperatura que está maior fora descongelar esse bife naturalmente. Ou eu pego um socador e vou batendo nesse bife, quebrando essas partículas. Deixando o bife em cima da bancada, a temperatura agiu, né? E se eu pegar um socador e começar a bater esse bife até ele descongelar, eu estou usando uma pressão sobre ele. Então, as mudanças de estados físicos, elas podem ocorrer pela pressão ou pela temperatura. Então, vamos agora entender essas mudanças. Vamos imaginar estado sólido, líquido e gasoso. Uma matéria, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, o que está acontecendo? Um aumento de temperatura, né? Então ela passa do estado sólido, onde as partículas estão bem coesas, e passa para um estado líquido, onde as partículas vão se afastar, correto? E o que acontece aí? Há um aumento de temperatura nessa questão. Eu chamo essa passagem do estado sólido para o estado líquido de fusão. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Beleza? Bom, estamos no estado líquido. Uma panela cheia de água, um copo cheio de água. Esse copo ou essa panela, se eu botar essa panela numa chama, ela vai começar a ferver essa água. E essa água, à medida que ela vai fervendo, ela vai saindo partículas, moléculas dela, ou seja, ela vai distanciando essas partículas. Eu estou aumentando a temperatura, consequentemente eu estou aumentando a repulsão dessas moléculas. Aí nós vamos ter uma passagem de estado, do estado líquido para o estado gasoso.
A essa passagem de estado líquido para o estado gasoso a gente chama de vaporização. Ok? Então, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, porque houve um aumento de temperatura. Só que essa vaporização, ela pode acontecer de formas diferenciadas. Ou seja, ela pode ser rápida, lenta. Vamos imaginar uma situação. Quando eu pego uma calçada, está quente, está calor, e eu quero lavar essa calçada. Aí eu jogo um copo de água nessa calçada. Se eu demorar a jogar mais água, o que vai acontecer com essa água? Ela vai sumir, correto? Porque a calçada está quente e essa água vai o quê? Vai sumir. A gente diz isso que ela evaporou. Então, a primeira passagem, estado líquido para o estado gasoso, se chama vaporização. Mas ela pode ocorrer de forma de evaporação, passagem rápida. Ok? Outra passagem que acontece também de vaporização é quando a gente bota a água para ferver e começa a formação de bolhas na panela, né? Então fica aquele monte de bolhas subindo e descendo na panela. A gente chama isso de ebulição. E uma outra forma de vaporização, muitas das vezes acontece na nossa casa. Quando a gente quer testar se o ferro de passar está quente, o que a gente faz? A gente molha a pontinha do dedo e encosta no ferro de passar. E faz tss. Por que fez tss? Porque a água que nós molhamos, ela evaporou de forma rapidamente. Ou se a gente jogar uma gotícula de água numa frigideira quente, ela vai sumir. A gente chama isso de calefação. Ok? Então, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, pode acontecer de três formas. Em forma de evaporação, rápido. Em forma de ebulição, formação de bolhas. Em forma de calefação, muito rápido. Beleza? Houve aumento de temperatura, então eu tenho sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização, que pode ser evaporação, que pode ser ebulição e que pode ser calefação. Agora vamos fazer o caminho inverso. O vapor, a gente vai resfriar esse vapor. Então a gente vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Vocês já observaram que muitas das vezes a gente pega um copo e coloca um refrigerante bem gelado e em volta do copo fica cheio de gotículas de água que vão descendo. De onde veio aquela água? Não foi do copo, foi do ar. Ou seja, o ar em forma de vapor. À medida que essas moléculas de vapor batem na superfície do copo, que está com a temperatura mais baixa, elas vão o quê? Elas vão se condensar. Né? Então a gente diz que a passagem do estado gasoso para o estado do líquido se chama condensação ou liquefação. No caso da liquefação, um gás natural foi resfriado e foi colocado em um recipiente. É o nosso gás de cozinha, que a gente chama de gás liquefeito, tá certo? Beleza? Então a passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação. Quando é um gás em temperatura ambiente, é chamada de liquefação. Agora, a passagem do estado líquido para o estado sólido, quando a gente pega um copo de água e coloca no congelador e essa água vai se transformar em gelo, eu chamo isso de solidificação. Ok, gente? Então, as passagens de mudança de estado pode ser do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Pode ser de três tipos. Evaporação, ebulição e calefação. Agora, do gasoso para o líquido, dois tipos. Condensação, quando a água vai na própria temperatura, diminuindo a temperatura dela e voltando ao estado líquido. Ou liquefação, onde é um gás natural que abaixou a temperatura e ele ficou liquefeito, ok? E do estado líquido para o estado sólido, ou estado sólido, eu chamo de quê? Solidificação. Bom, espero ter ajudado vocês a entender essa matéria nessa aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.